Olá, boa noite. Vamos aguardar as nossas seguidoras, a nossa participante de hoje também entrar. Enquanto isso, quero dizer para vocês que o Educer a cada dia cresce a sua rede de seguidoras, pessoas engajadas no processo de inclusão, com um único objetivo: fazer com que a nossa criança que tem deficiência intelectual aprenda. E isso é muito bom. Eu senti que as pessoas estão engajadas nesse compromisso. A participante de hoje, para participar, Elita, seja bem-vinda. Olá, Anabel. Olá, Tudo tudo bem? bem? Boa noite. Que bom. Boa noite. Eu estava falando aqui para as minhas seguidoras, estava te aguardando Uhum. e falando que essa empreitada do EduC de apostar, né, no desenvolvimento da criança com deficiência intelectual não tem preço. Pessoas especiais muitas pessoas especiais estão envolvidas nisso, né? E uma delas é você. Que bom. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Isabel do EduC, e o EduC tem o propósito de ajudar professoras, psicopedagogas e neuropsicopedagogas a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual. Lógico, algumas lives a gente faz com pessoas como você, né, que no momento agora, na sua sala de aula, não tem nenhuma criança com comprometimento. Mas, de modo geral, todas as nossas crianças hoje, no período de pandemia, estão com alguma dificuldade em entender o conteúdo que é passado de forma online. Então, o processo de mediação também serve nesse caso. E é basicamente isso que nós vamos conversar hoje, né? Eu vi aqui que a doutora Aide está participando. Um beijo grande, doutora Aide. Saudade, lindona. Olha, tem gente da Paraíba, a Geisa, psicopedagoga, Maria Geisa, Luísa, Miranda, um beijo grande. Então, Anabel, eu gostaria, né, que você se apresentasse, falasse um pouco do que você anda fazendo. Tudo bem? Pode ser assim? Podemos sim. Tudo certinho? Tá me ouvindo bem? Sim. Isso. Então, eu sou pedagoga, né? Estou há 24 anos na área, né, da pedagogia, buscando ajudar as minhas crianças, né, a entender, compreender, né, aos objetivos educacionais. Atualmente eu leciono na Prefeitura Municipal de Florianópolis, lá no sul da ilha. É um lugar encantador, um lugar mágico, muito perto da natureza, uma escola com 115 crianças, é realmente bem pequena. E lá, né, eu leciono para o primeiro e para o quarto ano. E hoje eu separei, né, e tive a coragem de, além de acompanhar todas as lives, né, das mentorias, trazer um pouco desse meu atuar lá na escola e também perceber a angústia de alguns pais que estão em casa e querem contribuir com seus filhos, ou junto nas lives, ou realizando as tarefas, né, das diversas formas. E um
dos instrumentos que a gente usa também para aprimorar o conhecimento, para buscar informações, para solidificar aquilo que a gente aprendeu na prática, a gente utiliza também o livro didático. Então, eu senti uma necessidade de passar para os pais como que os pais podem mediar as tarefas que a gente encaminha para eles. Porque às vezes o pai quer fazer pela criança, os pais querem que os filhos façam o correto. Então a gente sabe que os pais não estão errados, mas a forma de mediar é que a gente poderia passar, né? Tu como mentora, né? Que uma das formas mais bonita é que eu sou monitorada por ti, né? Há 41 anos, né? Porque a gente é irmã e eu te admiro, né? Segui a tua profissão, que eu me realizo como pedagoga, né? Sou uma professora que eu me dedico demais, procuro coisas diferentes, cursos para me aperfeiçoar. E essa arte de mediar, ela é igual uma sementinha que vem lá de dentro. E essa sementinha, nessas lives que eu estou assistindo, que eu não perco uma, veio essa minha, poxa, por que ai, mas será que eu peço? Será que eu vou conseguir? Eu sei que o calendário tá curto, mas esse momento é muito importante para mim. Tá, Isabel? Gratidão. Gratidão, Anabel. Qualquer semelhança na voz, no jeito, né? Quando a Anabel nasceu, eu tinha 13 anos, então ela era minha boneca, né? E ainda eu cuido dela até hoje. Mas a nossa live não é algo familiar, é algo pedagógico. Então, assim, o EduSer, ele tem uma base na modificabilidade cognitiva estrutural. O que é isso? É que a inteligência das pessoas, independente da sua condição, cromossômica, genética, social, essa inteligência pode ser modificável. Então, a neurociência já vem comprovar isso, inclusive a partir da plasticidade cerebral. Só para sintonizar, né, as pessoas que estão entrando pela primeira vez aqui. Então, assim, o que seria mediar? O que seria a mediação? Mediação é uma situação planejada, sistematizada, para agir diretamente na ação intelectual da criança. Então, a criança, quando faz uma tarefa escolar, ela utiliza as operações mentais. Na verdade, são 19, né? Mas que o professor não sabe a importância dessas operações mentais. A partir das operações mentais, a criança ativa as suas funções cognitivas pela mediação do professor, da professora. Então, são 8 funções cognitivas de entrada da informação no cérebro, mais 13 de processamento cognitivo e mais 7 de saída. Então, são 28 funções cognitivas. Quando o professor domina essas operações mentais e as funções cognitivas, o que ele faz? Ele utiliza isso para mediar o ato mental da criança sobre uma tarefa. Então, o curso de pedagogia muitas vezes não ensina isso para vocês, né? E isso é muito importante. Agora, as crianças que estão em casa, numa situação familiar, onde a mãe, ou o pai, ou o irmão mais velho tem que fazer essa ligação entre o que a professora explica nas aulas online e a tarefa escolar,
Às vezes fica mais difícil ainda do que um professor, né? Agora, o que eu posso deixar de dicas, tanto para os pais que estão assistindo, ou mesmo as professoras que estão vendo essa live pela primeira vez, é assim, ó. Toda tarefa, seja uma leitura de um texto, seja uma conta, seja uma cruzadinha, seja uma palavra cruzada, ou seja um questionário para ser respondido. Não importa. O importante é você, antes de entregar essa tarefa para a criança, você perceba essa tarefa e tente elaborar perguntas que não estão na apostila, né, que não estão no livro didático, mas que são perguntas que a gente diz que vão ativar o processo cognitivo. Depois eu vou dar algumas dicas para vocês, para deixar claro qual a intencionalidade e a reciprocidade, que são 12 critérios de mediação, mas 3 são universais. Intencionalidade e reciprocidade. O que é isso? Se o professor, a mediadora, deixa claro qual a intenção dela em ajudar ele a realizar aquela tarefa, a criança se sente recíproca a fazer a tarefa. Então, é o primeiro critério. O segundo critério é que, a partir das perguntas que você vai fazer para ela pensar sobre o seu próprio pensamento, né? Ela vai construindo transcendências. O que é transcendência? É utilizar a memória de longo prazo para fazer a ponte entre aquilo que você está dizendo. Como é que a criança faz isso? Por exemplo, agora eu estou conversando com vocês um assunto novo. Aí, de repente, o que eu falei, você já lembrou de uma outra live que você assistiu, você já lembrou do teu filho, das tarefas escolares. Isso que está acontecendo nesse exato momento no teu cérebro, que faz você pensar em alguma coisa que não está aqui na live, mas foi desencadeado pela live, isso se chama transcendência. Quanto mais transcendência a gente fizer sobre alguma coisa, mais a gente aprende sobre aquilo. Então, com intencionalidade e a reciprocidade e a transcendência, a gente consegue construir o terceiro ponto, que é o significado. Por que eu tenho que aprender sobre aquele texto, sobre aquela tarefa? E a criança vai construindo um significado. Mediar ou explicar um assunto para a criança, sem levar em conta esses 3 critérios universais, é como jogar palavras ao vento. Tem um sentido dessas palavras, porque palavra é energia, mas demora muito para ter o retorno, né? E a mediação é um retorno imediato. Então, assim, o que eu recomendo para ti, Anabel? Primeiro, a escolha dos textos. Lá na apostila tem textos. Na apostila que você me mostrou, né? Tem alguns textos. Eu selecionei um para mostrar como se faz a mediação de um texto, porque essa apostila é para criança de 4º ano, e eu perguntei para você, tem alguma criança com deficiência intelectual ou que não saiba ler? E você falou para mim que não. Então, nesse perfil, eu fiz a mediação para esse tipo de criança. Tudo bem? Você quer comentar alguma coisa? Eu posso comentar sim. Esse livro é o APES, a marca APES, né? Ele é válido até 2022 dentro da prefeitura. Em 2022 a gente faz outra seleção. Pode acontecer que esse livro volte, né? Então vai para a rede toda esse livro, né? Para todos os alunos. Então, é importante, assim, o professor conhecer o livro, ler o que tem no livro, como que são feitas essas questões no livro, né? O livro não é usado como único instrumento de trabalho. Ele é mais um, né? Onde a gente pode, em vez de usar muitos xerox, usar o livro como parte das informações que a gente vai passar, né? E muitas vezes vai para casa com uma tarefa ou outra. Então, a gente faz esse processo dentro da sala de aula.
Cada professor tem a sua forma de trabalhar, né? Mas eu deixo bem claro que esse aqui não é o único, né? Que eu trabalho também com projetos e vou incluindo. Então, às vezes, eu não sigo a sequência numérica. Ah, nós vamos fazer a página 1, 2, 3, 4, 5, até acabar. Não, né? A gente utiliza conforme eu vou enquadrando dentro do projeto e também as atividades que eu mando para casa, quando eu estou em sala, são atividades de que eu medio dentro da sala de aula. Ele não vai para casa sem saber, né? Mas, às vezes, os pais têm que dar algum tipo de explicação, certo? E a leitura que a gente escolheu é uma leitura que eu posso usar da educação infantil, do ensino fundamental para frente, tranquilo, né? Mas veio essa história no 4º ano em forma de fábula e prosa. E o título é A Cigarra e a Formiga. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinha, me dê um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas. E perguntaram, mas por quê? O que você faz durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Todas as fábulas, elas vêm com uma moral para a gente tirar uma conclusão daquela história. O porquê que aconteceu aquele episódio, por que essa história foi relatada assim. E o livro traz nessa leitura que a moral é: os preguiçosos colhem o que merecem. E olhar as fábulas, né? Que elas vêm sempre trazendo algo para o nosso dia a dia. Isso a gente consegue articular com o nosso dia a dia, com a atualidade, mesmo sendo uma história tão antiga, né? Uma história que vem... Eu já escutei lá na minha infância, né? Ô, Anabel, eu só queria que você repetisse para mim a moral da história, porque eu acho que o vídeo cortou. Tá. A moral da história. Os preguiçosos colhem o que merecem. Então, com relação a esse texto, né, que você escolheu, nós podemos trabalhar várias coisas, mas assim, o que eu quero explicar para os pais? A escolha do texto. Quando é um livro didático, o texto já vem, né? Então é mais difícil a gente conseguir a reciprocidade da criança, porque o texto vem como uma obrigação para ler, para preencher um questionário, uns exercícios. Mas, se você inicialmente, num primeiro momento, abandonar os exercícios e trabalhar só o texto, muito bem o texto, depois a criança vai ter facilidade em preencher os exercícios que o texto propõe. Porque os exercícios são uma experiência direta. Ou seja, cada pergunta feita
tem uma resposta dentro do texto. E esse caminho, só de pega aqui e preenche lá, não trabalha as funções cognitivas. Ok? Porque a criança vai ler o texto e aí, consequentemente, ela vai responder né? Quais são os personagens? Formiga e a cigarra. O que as formigas fizeram? O que a cigarra pediu? Então, são perguntas diretas que não têm uma intencionalidade cognitiva, só de reprodução e memorização do texto. A nossa proposta de mediação cognitiva é bem diferente. No sentido assim, ó, se eu pegar só essa primeira parte, num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos estavam ficando completamente molhados, que é o primeiro parágrafo. Qual a pergunta que eu faria para a criança? Primeira coisa, eu pediria para ela ler o texto e sublinhar o que ela acha que é mais importante em cada linha. Certo? Até porque na hora que a criança sublinha, a atenção dela está focada. Então, isso é uma possibilidade. Aí, a pergunta que eu faria para ela é a seguinte. Não sei se a Anabel está me escutando. Está me escutando, Anabel? Tá? Tá. Um belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho. Como era o dia das formigas? Porque essa pergunta não tá aí no texto, né? Porque assim, ó, num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho. Como era o dia das formigas? Para eles imaginarem como era o dia das formigas. Depois eu perguntaria assim, você já presenciou um dia assim de inverno com muito trabalho? Não tá essa pergunta, é uma pergunta assim, ó, que vai lá na memória da criança para ver se ela já viu um vizinho trabalhando na chuva, entendeu? Se ela já viu um carrinho de sorvete num dia de temporal, porque a pessoa está trabalhando num dia de chuva. Ou alguém que está vendendo roupa na rua e cai aquele temporal que tem que tirar tudo e depois secar a roupa, entendeu? Se a criança não viu essa situação, eu perguntaria para ela, podes imaginar como seria? Porque isso é transcendência, entendeu? Isso é abstração. A criança está tentando imaginar como seria um trabalho após uma chuvarada num dia de inverno. Que é isso que o texto propõe. Uhum. Por que as formigas estavam com muito trabalho? Por que elas estavam com muito trabalho? Isso é um problema? Por que isso é um problema? Por que quando a gente tem muito trabalho, isso é um problema? Porque o que eu quero? Eu quero que a criança saia do texto e venha para a vida real para construir um significado. Um significado maior das relações sociais, entendeu? Porque esse texto, me desculpa quem não concorda ou tem um ponto de vista diferente do meu, é um texto extremamente preconceituoso. A gente vai chegar lá. Aí depois eu vou mostrar um outro trecho para a criança. Por favor, formiga, me dê um pouco de trigo. Eu estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. Quais são as informações mais importantes nesse parágrafo? O pedido, né? A pessoa está com uma fome danada, acha que até vai morrer. A cigarra, no caso. E aí eu perguntaria para a criança se ela sabe o significado de fome danada. E eu perguntaria mais, se ela já passou por uma situação de fome danada. Imagine como seria. Para alguém também. Imagine como seria passar por uma fome danada.
Porque às vezes você lê o texto, fome danada. E isso não constrói o significado. É só mais uma palavra lida, que não tem sentido se não for pensada. Entendeu? Então, quando você faz essa provocação cognitiva, dela pensar naquilo que não está no texto, mas o texto se refere, é espetacular. E quantos textos você leu na sua vida que hoje não lembra mais e que não acrescentaram nada no seu processo cognitivo ou mesmo na sua vida? Então, a gente pensa o quê? Que ela tem que pensar sobre esse texto. Eu botava um outro trecho aí que diz assim, ó. O que você fez no verão? As formigas perguntam para a cigarra. O que você fez no verão? Aí eu perguntaria. Quem perguntou isso? Para eles saberem que foram as formigas. E elas estavam numa grande maioria. E para quem elas perguntaram? Por uma única, por uma única cigarra. Você conhece alguém que trabalha no verão? Porque tem gente que só trabalha no verão, não é? Para aproveitar que a nossa terra é turística. Então faz, às vezes, bordados, crochê o ano inteiro para vender no verão, não é? Então trabalhar só no verão não tem problema algum. Esse trabalho que todo mundo vê, que é o trabalho visível, o das formigas trabalhando no verão, entendeu? Você conhece e alguém que só se diverte como ir na praia, viajar, passear no verão? Porque tem gente que não trabalha no verão. E tem gente que só trabalha no verão. E outros que não trabalham no verão. O que é melhor? Então, qual é o problema? Qual é o problema da formiga, ao invés de trabalhar no verão, cantar? A cigarra. Porque o texto induz um problema, né? Até a moral é essa, né? Os preguiçosos, né? Como se a cigarra fosse preguiçosa. Então, dá a entender o quê? Que trabalhar só no verão é preguiçoso. E não é isso, né? Isso é um ponto de vista de alguém sobre o trabalho. Mas é só um ponto de vista. Será que as formigas e as cigarras, sendo diferentes, devem trabalhar no mesmo período? Assim como cada um de nós, não é? Cada um de nós, tem gente que trabalha o dia inteiro, tem gente que trabalha meio período, tem gente que trabalha numa função só, tem gente que exerce 3 funções diferentes umas das outras. O que é melhor? O que é pior? Não tem melhor e pior, entendeu? Olha só, tem mais um trecho que fala assim, ó, guarda a comida para o inverno. Você já presenciou um dia assim, de inverno, com muito trabalho? Você já guardou comida no verão para comer no inverno? Que tipo de comida a gente pode guardar no verão para comer no inverno? São perguntas que para um quarto ano é sensacional, porque eles estão muito próximos depois de fazer o Enem, né? De fazer o Enem. E no Enem, as perguntas são desse modo. São perguntas que exigem trabalhar com as funções cognitivas para poder responder. E não só aquela do livro, toma lá da cá, né? Por que as formigas estavam com muito trabalho? Ah, não, desculpa, voltei aqui. 5. Como é que você guarda a comida para o inverno? Eu perguntaria isso para os meus alunos. O que você acha da moral do texto? Os preguiçosos colhem o que merece.
Tá me ouvindo, Anabel? Espero que sim. Então, assim, ó, se você sabe que a cigarra... Ah, você sabe o que a cigarra faz no verão? O trabalho dela é cantar, não é guardar comida. Entendeu? O trabalho da cigarra é cantar, não é guardar comida. E uma coisa interessante é assim, ó, se você for fazer uma investigação sobre a cigarra, ela tem uma função... Opa, acho que a Anabel saiu. Não? Ela tem uma função dentro de um ecossistema muito importante. Assim como os cantores, certo? Que trabalham à noite, que estão nos restaurantes quando a gente vai comer, que nos agradam com seu canto. Por isso que eu acho esse texto um pouco preconceituoso, com relação a quem canta não trabalha. Sim, cantar é uma profissão, né? Cantar é uma profissão. E muito boa, muito boa. Agora, você pode ampliar muitas outras coisas a partir dessa mediação, dessas perguntas, para sair do texto e ir para uma dimensão social, para fazer com que as crianças pensem sobre o texto, tá? Então, a mediação acontece dessa forma. Cada pergunta que eu fiz ali, eu tinha uma intencionalidade para desenvolver uma função cognitiva, uma operação mental. Isso é importante. Uma outra, não sei se isso faz sentido para você, Anabel. Faz sentido? Só um pouquinho que a Anabel está se organizando lá. Só um pouquinho. Tudo bem. Agora tudo bem. Não tem problema. Tudo faz sentido, Isabel. Ainda mais para a comunidade que eu trabalho, né? Nós temos a pesca artesanal, que é feita somente em alguns períodos, né? Nós temos famílias, chefes de família que trabalham em restaurante, tem alguns pais que são artistas, músicos, né? Então, isso só faz justificar aquilo que realmente a gente pode trazer para a realidade deles, né? Lógico, aí é sem preconceito, sabe? Quem é que trabalha melhor? Quem é que ganha mais? Quem é o trabalho mais justo? Não existe isso. Cada um tem o seu ponto de vista e cada um sabe do seu talento, do seu, sabe? Da sua dedicação àquela profissão. Enquanto a gente trabalha o ano inteiro, a gente folga em dezembro, que é verão. E tem gente que é o contrário. O verão, com aquele calor infernal, trabalha das 7 às 7, ou das 7 até o outro dia, sei lá, meia-noite, 1, 2, 3, 4 da manhã. Dorme 3 horinhas por dia. Então, a gente tem que tomar cuidado com os textos que a gente usa. E se os textos são preconceituosos, a gente faz a mediação para ampliar esse olhar dessa criança, para ela não construir para a vida dela um ponto de vista preconceituoso. Isso. Isso é importante. E é isso também que eu concordo, depois dessa tua explanação, que tu começa a borbulhar dentro da gente e dizer, eu comecei, né? Agora que eu despertei. Mas toda vez que eu li esse texto como aluna ou como professora, eu sempre trouxe ele como uma forma triste, né?
de não olhar o outro de forma negativa, mas tornar o meu aluno crítico, eu nunca fiz, né? E essas E é essa a ideia. coisas favorecem o aluno a ser crítico em cima daquilo ali. Não é que ele está, vamos julgar, mas sim perceber o que é e o que não é, né? Se tem preconceito, se não tem, né? Aqui acham que preconceito é só com negros. Não, o preconceito é com alguém que tá com fome, que pediu comida, né? É alguém que trabalha demais, é o preconceito com quem é músico, né? Nós temos na nossa comunidade escolar um pai que é músico, mãe que é atriz, né? Então, isso tudo requer um olhar diferente. A gente começa a aceitar melhor. Lós, daí o que acontece? O professor pega esse texto, a criança lê, entra na cabeça da criança como uma experiência direta, sem reflexão, ela aceita como uma verdade, reproduz os textos e assim passa, entendeu? Aí assim passa, vai, né? Vai seguindo os anos. Agora, se o professor pega um texto desse, faz toda essa reflexão, depois é só mandar a criança responder o questionário do seu jeito, porque ele já vai ter uma opinião formada sobre aquilo. Então, o papel do mediador é isso, sabe? É ativar esse raciocínio, essa abstração, essa transcendência, construir do texto um significado. Mas um significado... Pode falar. Ou também, Isabel, a criança reescrever a história, né? Eu gosto de trabalhar com eles assim, reescrevam do seu jeito, né? Então, as colocações, quando eu dou aula, e eles são muito criativos, eles já vêm com um conhecimento bem estruturado, mas, ao mesmo tempo, eles precisam da minha aprovação, né? Tá bom assim? É assim que tu queres? E aí eu digo para eles, né? E o que você acha? Eu volto a pergunta para eles, né? Tá bom para ti? Tu ficou feliz com a tua escrita? Porque a escrita foi tua. Então, eles gostam de receber, né, esse elogio positivo, até a forma de correção da minha parte, ela não vem certo e errado, né? Ela vem com um comentário. Então, ele tem que ler todo o comentário para ver em que parte que ele errou. Às vezes, um erro ortográfico, né? Eu coloco, mas coloco de forma bem de comentário mesmo, né? Então, eles não se sentem inferiores, e sim que aquilo ali vai agregar ao texto deles, né? Olha, que bom. Mas assim, alguns professores e pais que estão aí estão pensando, tá, mas eu não sei fazer essas perguntas todas aí. Então, assim, ó, como é que a gente faz? Se a gente quer trabalhar a leitura de um texto, interpretação, primeiro você seleciona o texto. Eu gosto de levar em conta o gosto da criança, o hiperfoco dela, aquilo que ela gosta, entendeu? O que ela gosta, para mim, é muito importante. Se gosta de gibi, se gosta de livro de literatura, né? Agora, mesmo que for um texto do livro, o professor, primeiro, ou o pai, deve preparar um resumo desse texto com as coisas principais. É uma história de um grupo de formigas que uma cigarra encontra, as formigas estão trabalhando, e a cigarra diz que está com fome e queria um pouco da comida. Elas dizem o quê? O que você ficou fazendo no verão? Só cantando? Se vira. Essa é a história. Um resumo simples, certo? Para quê? Aí você coloca a sua intencionalidade. Olha, agora nós vamos ler esse texto para discutir tudo que tem dentro dele, para a gente conversar, para a gente ver que esse texto, essa história tem um começo, um meio e um fim.
Quando você faz isso, essa explicação para a criança, junto com o resumo, você mostra para ela a sua intencionalidade. Aí, ela se sente recíproca a receber aquela informação ou conversar com você sobre o texto. Tem mãe que quer ficar a tarde inteira do lado do filho para ele fazer tarefa a tarde inteira. Se você mediar só o texto por 20 minutos, o resto a criança tem condições de fazer sozinha. Agora, planeje como pai. Lê o texto antes, o pai vai planejar, ou a professora, que perguntas ela faria para essa criança. Como eu fiz algumas agora, ainda há pouco aqui com vocês. Anote essas perguntas, né? E também você deve anotar essas informações das crianças, as respostas, porque assim, ó, no processo de mediação não tem resposta errada. Ok? Todas as respostas são certas na medida em que você, por exemplo, a criança pode dizer o seguinte, a criança, olha, eu, eu, eu concordo com as formigas, porque quem não trabalha é o malandro. É uma resposta, não era a que tu querias. A professora queria, mas a criança tem essa ideia. Então você vai fazer outra pergunta para ela. Por que você acha isso? Eu estou fazendo a metacognição, fazer ela pensar sobre o seu próprio pensamento. Entendeu? E aí você vai descobrir por que ela tem esse... Pode falar. Isso é importante num diálogo onde os assuntos se divergem, né? Sempre querem prevalecer uma única opinião. E às vezes não. Né? Isso é importante. Aceitar a opinião do outro. Não existe certo nem errado. Eu gosto muito de usar essa expressão, né? E sim, o ponto de vista, né? Do que você está vendo onde eu estou. Tu tá me vendo. Tu não sabe onde é que eu estou, né? E eu também tô te vendo. É o ponto de vista que eu tô te vendo. Então, eu não sei se é um vestido ou só uma blusa que você está colocando no seu corpo, né? Então, é o ponto de vista. Então, ninguém tá errado. Isso aí. Então assim, ó, antes da leitura tem que ter esse preparo. Durante a leitura, a professora, então, escuta, né? A entonação, ritmo, pontuação, pronúncia, anota tudo. E o aluno lê o texto todo ou parte do texto. E depois dessa leitura inicial, lembra, antes da leitura, a professora ou o pai faz o resumo da leitura, aí durante a leitura ela anota algumas dificuldades da criança e depois da leitura ela vai planejar a mediação. E aí ela vai tentar deixar o mais claro e preciso o que tem de mais importante no texto, fazendo as perguntas. Então, a criança pode checar as informações, pensar sobre o texto. Quando a gente trabalha a produção textual ou a leitura, ou a própria interpretação do texto, a gente pode usar os 12 critérios de mediação. Então, assim, ó, intencionalidade e reciprocidade, promover a curiosidade, criar desafios e, o melhor, despertar a necessidade da criança entender aqueles conceitos dentro do texto. Então, você vai provocar uma necessidade cognitiva. Com isso, ela vai ficar atenta ao texto. O que isso estava no texto? Porque uma coisa é você lê, outra coisa é você ler, ter atenção e interpretar ponto a ponto. Então, coisas bem diferentes. E às vezes, do quarto ano, ele sabe ler, mas não sabe interpretar. Isso, é igual ficar curiosa para saber em que parte a cigarra pede comida para a formiga. Então, eu vou ficar atenta a ler, atenta para ver em que parte,
né? A gente vai dizer, no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo. Não, deixa ele dar continuidade na história para ele perceber. E isso ele já está lendo e compreendendo o texto, né? Sim, Pra a parte. lógico. Agora, quando você trabalha a mediação de significado, a criança partilha valores em grupo, certo? Tanto você, o seu valor, quanto a criança, o valor que ela já traz de casa. E há a possibilidade de atribuir um valor social a esse texto. Uhum. Entendeu? O que você faria diante de uma pessoa que chega para você e diz: estou com uma fome danada? Você ia virar as costas e sair rindo, como as formigas fizeram? Entendeu? É muito difícil, né? Fazer esse movimento, né? Agora, uma outra é transcendência, né? É ligar esse texto ao contexto da criança. Qual a profissão do pai e da mãe? Por acaso o pai é cantor? Quem tem o pai aqui que canta? Quem tem a mãe aqui que só trabalha no verão? Porque isso é importante também. E por causa disso ela é preguiçosa? É, Entendeu? Por causa disso ela é preguiçosa? é. Então isso é importante, tá? Agora, o importante também é você trabalhar a mediação de competência, que é a quarta mediação. É a criança ter autoconfiança e saber que ela pode expressar os seus valores sem ser julgada pelos outros. Isso Porque acontece bastante, porque eles vêm junto desde o primeiro ano. E é uma turma muito inteligente, uma turma bem motivada, e isso eu não vejo neles, né? Nem nas aulas online. Quando a gente faz alguma troca de informação, eles não têm vergonha de falar. Ninguém vai rir do que eles falaram, né? Então, essa turma me traz essa característica. que bom. Uma outra mediação é mediação de regulação de comportamento. É que a criança, antes de falar, que ela pense sobre o que vai falar, para não ser impulsiva. Porque pela impulsividade a gente acaba sendo agressiva com os outros quando a gente discute um tema de um texto, né? Achando que o Sim. nosso ponto de vista é o melhor. Outra é o compartilhamento do comportamento compartilhado. É aprender a compartilhar as suas ideias, provocar uma interação, uma troca, entendeu? Uma produção coletiva, isso também é importante. A outra mediação é individuação, ou diferenciação psicológica. Cada criança poderá interpretar esse texto do seu jeito. Ela diz assim, não, a minha mãe diz que o meu vizinho é um malandro. Fica o ano inteiro dormindo e só trabalha no verão. Igualzinho a, sei lá, cigarro, a formiga, entendeu? Porque a criança, ela escuta isso como uma verdade. E depois ela vai generalizar isso. Mas a gente tem que respeitar, ao mesmo tempo que discutir isso, né? Uhum. Também encorajar as crianças a planejar o que ela vai fazer a partir do texto. Olha, depois do texto nós vamos ter que responder um questionário, fazer as tarefas do livro. Então, vamos elencar aqui por onde a gente vai começar. O que é a formiga, quais as características da cigarra, o que elas fazem, o que aconteceu. E agora vamos, com esse roteirinho, preencher as tarefas da escola, que a escola propõe, que a apostila propõe. E Então, depois tem o eu desafio. tô folheando aqui e que tu não sabe, né? A interpretação do texto só com as perguntas da mediação, eles já conseguem responder, porque pergunta assim, qual era o tempo, né? Qual lugar que aconteceu a história, quais eram os personagens.
Então, tudo perguntas simples que com toda essa rica mediação que tu fez, que o professor pode fazer, que o pai pode fazer, ele vai responder rapidinho, né? Aham, isso mesmo. Agora tem uma outra mediação, que é a mediação de desafio. É o desafio da criança pensar sobre o texto que leu. E os três últimos é o seguinte: é a criança, toda mediação é para mostrar para a criança que ela pode modificar a forma como pensa, entendeu? Ela achar que ela é capaz e que ela pode mudar a forma de ser, a forma de pensar, a forma de se expressar e se responsabilizar por essa mudança. Então, isso também é importante, né? E os dois últimos é muito, muito também importante, que é a mediação, a gente chama de escolha otimista, quando a criança sabe que pode mudar e que se sente capaz. Quando é que ela se sente capaz de mudar, de aprender, de construir um texto sozinha, de fazer uma tarefa sozinha? Quando a professora acredita que ela é capaz, ou a mãe acredita que ela é capaz. Então ela não tem medo. E o último é pertencimento, sentimento de pertencimento. É assim, ó, um trabalho desse mediado coletivamente só vai firmar os vínculos afetivos com essa turma. E aí a gente não tem aquele discurso de algumas professoras que dizem assim, ó, ah, quantos alunos tu tem? Aí eu tenho 20 mais o síndrome de Down. Ou seja, o síndrome de Down não faz parte do grupo, né? Ele não pertence àquele grupo. Ele é uma coisa que foi colocada lá dentro e ninguém sabe o que fazer com aquilo. Uhum. Só que isso, a gente tem que parar com esse discurso. O discurso é, eu tenho 21 alunos. Cada um com o seu jeito de ser, com o seu jeito de pensar. É isso. Então, a nossa postura enquanto professora já é preconceituosa deste modo. Deste A modo. fala, né? A fala, a É atitude. Então, são, às isso. vezes, falar, eu não sou. E vai lá, tem uma atitude, né? Ou com um aluno, ou com qualquer outro que. Ai, mais um na minha sala. Ai, mais um, né? Então, Olha, tem. o que eu quero te dizer é o seguinte: tem gente que pode estar pensando agora assim, mas para que fazer perguntas se já tem as perguntas do livro? As perguntas do livro são perguntas diretas. O primeiro parágrafo, a primeira pergunta. O segundo parágrafo, a segunda pergunta. É bem assim. Pegar, olhar e copiar e botar lá. Beleza. Agora, as perguntas mediadas é uma forma de você provocar, ou melhor, potencializar o estímulo. O estímulo é o texto. Então, você vai potencializar a entrada dessa informação no córtex cerebral. E ao ativar isso, você vai estar... o neurônio, né, ele tem o corpo celular, e depois tem uma cauda, que é o axônio, e depois lá no finalzinho do terminal do axônio, tem um dendrito. Então, quando você potencializa um estímulo, ele entra, libera neurotransmissores que vão potencializar as sinapses de modo a que aquele estímulo passe para outro neurônio e assim sucessivamente, ocupando toda a rota cognitiva, né, que aquele estímulo provoca. Então, mediar não é sair ao vento fazendo perguntas. Mediar é fazer perguntas intencionais, provocativa das sinapses, que vão ajudar no desenvolvimento cognitivo da criança. Então, isso é mediar. E eu não sei, Anabel, quer fazer mais alguma pergunta para mim? Nosso tempo está acabando. Ai, já! Ai, Isabel, então eu já vou aproveitar a, a te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui no teu estúdio,
né? A gente é recebido com muito carinho, com muito chamego. Então, claro, a gente está com todos os protocolos em dia, né? Com vacinas, tudo. Então, eu espero que logo, logo a gente possa se abraçar, né? Se beijar, que a gente se ama muito, né? E quero dizer para ti que ficou gostinho de quero mais. Acredito que quando a escola estiver pronta, a gente vai precisar de uma assessoria lá para tu dar uma assessorada nas professoras, né? E isso a diretora sempre vem comentando. E a gente te espera numa live que tu vai fazer na Rede de Saberes também. Estou bem ansiosa. E te agradecer por compartilhar todo esse conhecimento que tu tens. Tu não tens só uma cabeça. Tu tens, acho que um rebanho de tanta informação importante. Parabéns, continua assim, porque quanto mais você ajudar nós, professores, a buscar esse caminho, não tem mais volta. É muito bom, muito bom. Melhora tudo. Melhora a minha expectativa do retorno às aulas, me dá mais vontade, me dá mais... sabe? Eu fico mais forte, segura disso, né? Os meus alunos... Sabe, Anabel, uma coisa importante, que aí eu vou falar para algumas pessoas, talvez algumas das minhas seguidoras já sabem disso, porque já escutou isso de mim, né? Quando você faz uma mediação cognitiva para uma criança, uma pergunta dessa, bem elaborada, o teu cérebro, ele também escuta essa pergunta. E ele também é ativado pela própria pergunta que você fez, porque ele não sabe distinguir se essa pergunta foi feita para o outro ou para você mesma. Então, quando você faz a mediação de uma criança, você está se automediando, sabe? E aí, o teu cérebro também é ativado a ampliar, né, essa inteligência, a modificar a estrutura e o processamento cognitivo. Então, a mediadora, ela tem que saber que a partir do momento que ela está potencializando ou acelerando a aprendizagem da criança, ela está acelerando a sua própria aprendizagem, a sua própria modificação. Isso é maravilhoso. E quem prova isso, né, porque isso não é um achismo, quem prova isso é a neurociência e o meu mentor, né, que é o Hermann Forstein, que propõe a modificabilidade cognitiva estrutural. Ou seja, a modificabilidade cognitiva estrutural não é o comportamento, é a estrutura mesmo, a forma como o cérebro age diante de um estímulo. Então, ele tem uma estrutura sistêmica de funcionamento e, às vezes, ele não funciona adequadamente. Tem professora que diz assim, eu tenho dificuldade em memorização, porque às vezes eu estudo um texto, um livro, e no outro dia eu já esqueço tudo que tinha no texto, não consigo me lembrar. Quando ela começa a mediar, essa função que está prejudicada nela, melhora. Olha só. Depois comecei a mediar, agora estou mais, assim, o texto fica mais claro para mim. Óbvio, isso é óbvio. Conserta na criança e conserta em você. Maravilha! É isso. O foco é mediar. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Anabel, gratidão. Eu sempre gosto de ter alguma seguidora aqui, né? Você talvez seja a seguidora que mais me seguiu até hoje, porque você nasceu na minha família. Mas, enquanto profissional também, eu conheço o teu trabalho, eu sei que o teu trabalho é maravilhoso, né? Você é uma alfabetizadora de mão cheia. Então, meu Deus, gratidão também por você existir na minha vida, tá bom? Tenho muito orgulho de você e você é muito inteligente também. E é isso aí, ó. Um beijo grande para as seguidoras, espero que vocês tenham gostado. E se alguém quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu
tem o meu Instagram, que é EduC 5.0, onde eu coloco lá tudo que eu sei desses meus 30 anos de trabalho sobre como acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual. Então, quem quiser saber mais, é só interagir comigo pelo meu canal do YouTube ou pelo Instagram, tá bom? Um beijo grande, gratidão, nossa live foi um sucesso. Tchau, gente! Tchau! Até a próxima!